Antes de mais, agradeço o convite que foi feito não a mim, mas à irmã Maria da Conceição Oliveira, que é a nossa provincial e que por motivos pessoais não pode cá estar. E, portanto, ela estaria muito mais habilitada porque está muito mais dentro das escolas do que na missão que me é confiada neste momento, mas ela estaria muito mais habilitada do que eu. E o tema, de alguma maneira, é genérico, aquilo que nos foi entregue, e perante esse tema eu não posso deixar de falar daquilo que é a educação, que significado tem a educação para nós, irmãs doroteias. Eu vou pegar num artigo das nossas Constituições e que pode definir aquilo que nós chamamos o ser da escola, como nós a entendemos. O ser, não outra coisa, mas o ser. Então, pela nossa vocação na Igreja, e estou a ler, somos enviadas a evangelizar através da educação, com preferência pela juventude e pelos mais pobres. Sendo que aqui é necessário entender o que é que quer dizer juventude, e eu acrescentaria um S no fim, hoje em dia diríamos juventudes, e os mais pobres, que implica efetivamente também para nós, não um estado económico, mas o que quer dizer pobreza. É uma questão que temos que nos colocar. Continuo a citar. Educar para nós significa deixar-nos possuir pela pedagogia do Evangelho, que leva o homem a descobrir que é amado por Deus, a acreditar nesse amor e a crescer como pessoa até à plenitude da maturidade em Cristo. Já o Padre João Seabra, há pouco, da parte da manhã, falava exatamente desta identidade, deste levar o homem a descobrir Jesus Cristo, que é a nossa raiz, é o nosso ser, a nossa razão de existir. Então, pensar no contributo que a Escola Católica para o desenvolvimento de uma cidadania com abertura aos demais, com respeito pela liberdade e dignidade da pessoa humana, é pensar na vocação da própria escola. Que significado tem a vocação da Escola Católica e como podemos nós refletir sobre ela? Vocação é chamamento por e chamamento a. Somos, segundo a identidade carismática de cada um de nós, de cada escola, de cada realidade, chamados por alguém, mas também chamados para alguma coisa. E esta clareza do por quem somos chamados e a clareza do para que estamos e vivemos e somos faz a diferença no nosso modo de estar. Nós não somos escola católica para ter boas notas. Nós não somos escola católica para ter números cláusulos, para ter números de ranking. Somos escola católica para formar para o ser. Vocação é chamamento por e chamamento a. Somos, já o disse, peço desculpa, tomar consciência de que somos chamados a exercer a nossa missão, porque somos em cada dia, chamados por alguém, que é a nossa razão de existir, Jesus Cristo, em Igreja, deveria colocar-nos numa atitude de humildade e de serviço, de busca e de encontro, de saída e de proximidade, para ir ao encontro de todos. Deveria tornar-nos mais, vejam como eles se amam, somos um cor uno. Chamados para educar, isto é, para nos deixar possuir pela pedagogia do Evangelho, o Padre João Seabra falava do testemunho do educador, que leva deixar-nos possuir pela pedagogia do Evangelho, que leva cada pessoa, jovem ou adulto, e aqui não pomos de lado ninguém, jovem ou adulto, educar para nós significa estar com o outro, para que ele se reconheça amado e possa crescer até à plenitude do seu ser. Pode ser jovem ou pode ser adulto. E aí inclui-se também aquilo que há pouco falava na conferência, do educar dos pais. Não educar, não instruir, mas levá-la a perceber que é uma pessoa também ela amada, para poder em casa também ela amar.
Chamados para educar, isto é, deixar-nos possuir pela pedagogia do Evangelho que leva cada pessoa, jovem ou adulto, a descobrir que é amado por Deus, a acreditar nesse amor e a crescer como pessoa até à plenitude da maturidade em Cristo. O crescimento e o amadurecimento da pessoa supõe o discernimento das suas capacidades e o seu desenvolvimento em todas as dimensões, através da integração da formação humana e formação religiosa, na sua concreta situação de vida. E isto significa que a escola católica, qualquer escola deveria fazê-lo, e nós muito mais, deveria criar um ambiente e um projeto que, envolvendo a família, leva a pessoa progressivamente a tomar consciência de si e a adquirir segurança, desenvolvendo, ponto 1, a inteligência para... levar o outro a desenvolver a inteligência para compreender a realidade na qual vive. Primeiro ponto. Sem compreensão da realidade em que vivemos, não vamos ser capazes de educar para os tempos de hoje. Sem compreender a realidade em que estamos inseridos, não é possível chegar ao coração daqueles que, porque só nos movemos pelo coração, não é possível educar para haver uma transformação do mundo. Para compreender é necessário parar, refletir, ler os acontecimentos da vida a partir de um paradigma, no nosso caso das escolas católicas, do Evangelho de Jesus, com clareza, com simplicidade. O paradigma tem que ser este. Tem que estar de pano de fundo, senão não tem sentido. Compreender não no sentido cognitivo apenas, mas no sentido mais amplo e integrado. Compreender com a cabeça e com o coração, ajudando que cada um se deixe interpelar pelo confronto entre a realidade que se vê e o que ela mesma, é chamada a ser. Deixarmos-nos tocar por dentro para nos deixarmos mover pelo coração. Temos que adquirir segurança desenvolvendo a inteligência para situar-se na realidade em si mesma, não só compreendê-la. Hoje estamos fartos, toda a gente sabe de tudo. Os nossos alunos sabem de tudo muito mais depressa do que nós. Portanto, compreendem as coisas muito mais depressa que nós em determinadas situações, dizem eles. Mas situar-se na própria realidade, inserir-se com uma compreensão cognitiva e afetiva dentro da própria realidade, é se calhar fazer aquilo que o nosso Papa tantas vezes diz, que é sairmos desta letargia em que nós nos situamos, sem compromisso na vida. Se eu não me situo dentro da realidade, eu não a vou querer transformar. Vou estar numa ou outra. Do confronto e da compreensão com a realidade, há que ajudar cada um a situar-se nela, a sentir-se parte integrante dessa mesma realidade, que pode ser dura, e é dura, meus amigos, e é dura, muitas vezes, mas é que nos é dado a viver. E é aí que somos chamados a ser pessoas. E de nada serve imaginar realidades virtuais ou ilusórias, mas somos chamados, como educadores, a olhar a realidade tal qual ela se apresenta para descobrir formas de a transformar em reino de Deus. E aqui também é para nós. Não nos adianta dizer as famílias estão desfeitas. Não existe família. Não existe ambiente familiar capaz de educar uma criança. Como é que eu me situo perante esta realidade que temos nas nossas casas? Dizia o Padre João Seaba também, vou-me socorrer de algumas coisas que ele disse, como é falarmos mal das famílias, porque não existem, porque queríamos os meninos bem comportados dentro das nossas casas. Porque queríamos que eles fossem XPTO, desculpem a expressão, mas não são esses que nós vamos educar. É a realidade que temos no nosso tempo. E é neste tempo que somos chamados a educar. E não é noutro. Desenvolver a inteligência para adquirir uma justa hierarquia de valores, que leva cada um a viver segundo uma consciência crítica e construtiva, a saber quem é e, a partir desse conhecimento, a oferecer a todos o que é e o que tem de melhor. Não qualquer coisa, não o suficiente, mas oferecer o que tem de melhor. E para isso há que ter consciência do que temos de melhor. Adquirir uma justa hierarquia de valores implica abertura ao diferente, capacidade de confronto, de diálogo,
implica que se tenha referências humanas e referências ao transcendente. Cada educador tem que ser um referente, tem que ser um referencial. E quando eu chamo educador, é todo o educador da comunidade educativa, desde a pessoa do auxiliar, ao porteiro, à diretora pedagógica ou à diretora-geral. Todas as pessoas que estão numa comunidade educativa têm que ser referentes. E esta atenção a esta formação de que todos somos educadores torna diferente a nossa forma de estar em educação. Para que esta justa hierarquia possa ser transmitida, é necessário que o educador seja, antes de mais, testemunha ele mesmo da hierarquia de valores que tem. Qual é a nossa hierarquia de valores? Qual é a hierarquia de valores dos nossos colaboradores? Como nos preocupamos ou não com a formação dos nossos educadores? Preocupar-nos com a sua hierarquia de valores, não que tenha que ter a mesma que a minha, mas tem que ter a mesma raiz que a minha. A forma como expressa é diferente. E pode ser diferente e deve ser diferente. Porque cada ser é único. Mas qual é a hierarquia de valores que eu testemunho? Não basta falar. Oferecer a teoria são necessários testemunhos vivos e coerentes de adultos na comunidade escolar. Esta hierarquia será cada vez mais cimentada se eu, se tu, se todos nós vivermos com coragem a fidelidade aos valores que desejamos transmitir, ou antes, ajudar a adquirir. Façamo-lo pelo testemunho. É o desafio que nos deixo, a nós todos. É importante também desenvolver a vontade para. Quem de nós não sente que os nossos alunos não se movem por uma vontade em que têm a cabeça e o coração juntos, mas que se movem pura e simplesmente pelo gosto, pela onda, pelo que aparece? Como é que nós educamos para a vontade? Como é que nós exercitamos a vontade? Amar a vida, primeiro ponto. Educar para a vontade é importante. Ajudar a amar a vida e a enfrentá-la com coragem, particularmente nas dificuldades. Vivemos num tempo em que a pessoa não tem a vida como amada. Gostam de viver, mas não amam a vida. É só ver, vamos aos esportes radicais, aos mais radicais, e quanto mais melhor. Onde está o risco da minha vida? É só a experiência do radical? Calculo o risco que tenho, que posso não sair daquela situação. Quando ando a 200 na autoestrada, ou a 180, calculo o risco. Tenho valor à minha vida? E eu testemunho isto aos meus alunos. Amo a vida o suficiente para respeitar as condições de segurança minhas e dos outros. Vivemos num tempo, dizia, em que a vida parece não ser amada, em que os comportamentos e atitudes são de relativização. O que importa é viver. Como valor fundamental. A vida é minha, faço dela o que quero. E não ouvimos isto tantas vezes nas nossas salas de aulas e nos nossos corredores. A minha vida é minha, ninguém tem nada com isso. A vida é para ser gozada independentemente dos outros. E eu é que sei. São expressões que ouvimos tantas vezes nos corredores. E muitas vezes na nossa cara. Amar a vida é enfrentá-la com coragem, capacidade de superação das dificuldades, e isto requer treino. Requer treino. E se em casa não é possível ter este treino, dadas as circunstâncias variadas, nós deveremos educar para este treino. E treinar implica calçar sapatilhas, vestir um fato de treino e todos os dias fazer a mesma rota ou fazer o mesmo exercício. Ou alternar, caso seja complementar.
Treino que capacita a vontade para se assumir com coragem como homem e mulher em crescimento até à plenitude, que para nós tem como modelo Jesus Cristo. Amar a vida e enfrentá-la nos êxitos e nos fracassos. Quantas vezes encontramos alunos nossos a chorar ou a ir ter connosco ao gabinete, a chorar desalmados só porque tiveram um teste negativo. Que bom que tiveram um teste negativo. Que bom! Temos oportunidade de nós de os ajudar a viver o fracasso. O que é que nós fazemos? Deixa lá, vais estudar, para a próxima vais melhorar, a gente vai ajudar. Não vai ajudar, não. Estamos-lhe a tirar a dificuldade de quê? Temos que ajudar, temos que nos comprometer com ele, a estudar com ele, para que ele seja capaz dele mesmo, por ele mesmo, ser autónomo e ultrapassar as suas próprias dificuldades. É isso que fazem em casa. Somos demasiado superprotetores, mas não formamos para a autonomia. Amar a vida, enfrentá-la com êxitos nos fracassos e de cada uma destas experiências aprender a ser construtores da própria vida. Para isto é necessário dar tempo e acompanhamento aos nossos alunos e a nós mesmos, como comunidade educativa. Eu acho que é um desafio para nós como escolas católicas, e isto passa por uma sustentabilidade que não tem a ver com a parte económica, mas é uma sustentabilidade do ser. Como é que nos acompanhamos a nós mesmos, aos nossos educadores, todos eles, e aos nossos alunos? Como é que nos acompanhamos? Isso faz a diferença. Faz o outro ser mais pessoa. É importante desenvolver a vontade para saber fazer opções, mesmo que custem renúncias e sacrifícios, que é aquilo que ninguém quer fazer, nem nós, muitas vezes. Falo por mim, não estou a falar por ninguém. Educar a vontade para fazer opções é fundamental para que cada um entenda que a vida não é virtual. O virtual é facílimo, eu ligo ou desligo. Se eu não estou interessada, desligo. Até me posso pôr na mesma online, a pensar o outro que eu sou do lado de cá e já não estou. Eu desligo da vida. A vida não é um jogo, ou um tempo que se vive segundo as ondas, onde quem segue modas, mas é uma oportunidade que temos para escolher ser felizes. Eu diria, é a oportunidade para aprender a ser felizes. Não uma felicidade qualquer, mas uma felicidade onde sou feliz porque te faço a ti feliz. E não porque tu me fazes feliz. Sou feliz porque te quero feliz a ti, que vives a meu lado. E fazer esta opção não é fácil. É sair de mim, ir ao encontro do outro, porque o outro é muito mais importante do que eu. A nossa escola deve ser um espaço onde se vive e faz... Já vi o sinal, já vou terminar. A nossa escola deve ser um espaço onde se vive e se faz a experiência do fazer, opções mesmo que custem as renúncias e sacrifícios. Ser educador não é ser aspirador de dificuldades, dizia há bocado, tirá-las todas. Não somos aspiradores. Ainda por cima agora hoje os aspiradores são centrais, ainda é mais complicado. Mas é antes ser companheiro do outro em todos os momentos da sua vida, alegres e tristes. E nós às vezes não somos companheiros, olhamos de cima para baixo. Ele tem que sentir, não basta dizer apenas por palavras, mas tem que sentir que estamos para ele e que por ele fazemos sacrifícios e renúncias, não cobrando esta forma de ser e de estar. Não podemos cobrar, nunca. Sou tão tua amiga e tu fazes-me isto. Tão simples dizer isto, tão bom. Estamos a cobrar. Quantas vezes temos medo de assumir, perante pais e alunos, e até entre muitos dos nossos colaboradores, este ponto. Trabalhamos a interioridade, estimulando e acompanhando cada jovem a descobrir-se amado por Deus e, a partir daí, questionar sobre o seu projeto de vida para responder ao amor infinito de Deus por ele? Temos esta clareza no nosso modo de estar? Descobrir e assumir o projeto de Deus sobre a própria vida implica dar tempo para crescer na interioridade, na capacidade de tocar o mais dentro de si e de se encontrar consigo mesmo,
na verdade do seu mais profundo, correspondente a cada idade, e desejar responder a Deus através de um projeto de vida da sua vocação específica. Ajudamos a que cada jovem, cada pessoa que se encontra connosco, se situe na própria vocação pessoal. Encontrar o caminho pessoal de resposta a Deus é reconhecer-se profundamente amado por Deus e desejar amar e servi-lo a Ele como Senhor da vida. De toda a vida, de forma específica, de que cada um sente como realização. Não apenas uma realização profissional, mas primeiramente uma realização como pessoa. E depois só vou enunciar os títulos. Deveremos ajudar a desenvolver a afetividade para aceitar-se e aceitar os outros, superar o egoísmo, criar relações interpessoais equilibradas, desenvolver a capacidade de doação e de gratuidade, integrar a sexualidade no processo de amadurecimento afetivo, desenvolver o gosto e a criatividade, a estética, a dimensão da estética que é tão, que é tão importante. Desenvolver as artes manuais, porque é desenvolver a capacidade de se construir por si mesmos, criar toda a humanidade criar e torna a humanidade capaz de se comprometer na construção, torna-nos participantes e co-criadores juntamente com o Deus Criador. E desenvolver a relação com a natureza, que depois nos harmoniza para a relação com todo o resto. Eu termino aqui. Muito obrigada. Ora bem, uma das muitas coisas que eu tinha para dizer já foi mais do que dito, mas há 3 ideias que eu gostava, antes de começar o PowerPoint, que tivessem presente. Palavras que o Papa Francisco me tem dito e que me têm ficado a soar e tem ao longo destes últimos anos feito pensar o que é que ele realmente quer dizer. Primeiro, a palavra periferia. Estamos todos fartos de ouvir ir às periferias. E eu tenho interpretado esta palavra de diferentes maneiras. Estou como a irmã Guida com a pobreza. Qual é a verdadeira periferia? Onde é que está a periferia? Será que eu também não estou na periferia? E devo sair de lá? Outra coisa foi, onde, há pouco tempo, o Papa Francisco falava do aprender a dizer adeus. Falava das estruturas da Igreja, dos lugares dos responsáveis pela pastoral, mas falava de todos nós cristãos. Aprender a dizer adeus. Se não dizemos adeus, não nos libertamos, não vivemos o serviço e não caminhamos, não andamos em frente. Há poucos tempo, no encontro em 11 de março, o Dom António Francisco dizia às escolas do Norte: já não somos cristandade, vivemos em tempo de missão. Será que já metemos isto na cabeça? É que eu vejo, sobretudo, a forma como nós ainda todos falamos, temos que educar os pais. O que é que queremos? Queremos que os pais voltem ao que eram? Há muito aqui que temos que refletir. E gostava que tivessem isto presente. Então, eu recebi vários mails do António, ele dizia a sustentabilidade. Eu não tenho experiência de ser professora numa escola, tenho a experiência de ser mãe de 4 filhos adultos, entre os 22 e os 30 anos, e que são tudo menos aquilo que eu, quando era criança, pensava que eles iam ser, mas são muito melhores. E estiveram numa escola católica. E agradeço ao Colégio de Calvão, porque estes 17 anos que eu andei para lá a correr valeram bem a tempo, a pena porque são jovens livres e que estão a construir o seu caminho e sentem necessidade de participar na construção de uma sociedade mais livre. Cada um à sua maneira, com a sua personalidade. E, como repito, da última maneira que eu imaginaria. Eu então, o que é que pensei? O que é que eles ainda não poderão, o que é que eu poderia acrescentar? E pensei, falar um bocadinho só, aqui uns slides rápidos, sobre o que é que se está a passar na Europa. Alguns encontros que eu e o Padre Querubim fomos, o simpósio de preparação do Sínodo dos Jovens,
os sítios onde se está na Europa a pensar em educação e trazer-vos um bocadinho e ver que até bate, se calhar, com as nossas preocupações. Coloquei os logotipos, que é para ajudar a ver nos slides, que é para ajudar-nos também a situar-nos. Portanto, o CEE, o Comitê Europeu, reuniões onde o Padre Querubim e eu costumamos ir, preocupações que temos sentido lá nos últimos encontros. Eles vivem uma realidade, a Europa vive uma realidade completamente diferente. A França é o país que tem mais escolas católicas, mas tem escolas católicas onde só há alunos muçulmanos. Peguem lá e vejam como é que vocês resolviam isto. Preocupações nos últimos tempos, o diálogo intercultural e interreligioso e a autonomia do ensino católico. É uma preocupação. Em debate, tem estado, nas reuniões do CEEC, a proposta da OIDL, da criação de um grupo de amigos de liberdade de ensino junto ao Parlamento Europeu e também o que entendemos por ideia da Europa. Avançando, isto somos nós, 8 milhões na Europa, isto está pequenininho, mas pronto, é só para dizer que Portugal tem as estatísticas todas. Inês, isto não é piada. Portugal tem as estatísticas todas, isto é de 14, 15, ainda há países que não as entregaram. Mas nós vemos, se conseguem ver, a França e a Espanha como países que realmente sobressaem com o número de escolas católicas, que não quer dizer que sejam alunos católicos, e nós 4,5% da população portuguesa. O IDL, portanto, falando agora do que se está a discutir, portanto, está em debate esta proposta do IDL de criação de um grupo de amigos da liberdade do ensino junto ao Parlamento Europeu. Esse slide está trocado, porque este devia vir antes do outro, que é o IDL. É uma ONG especializada no direito à educação e à liberdade de ensino, com o estatuto de consultora junto do Conselho Económico e Social Europeu. Portanto, é a nossa palavra também junto do Conselho da Europa. E está a fazer essa proposta de criação de um grupo de amigos. O IDL parte deste princípio que é a nova Europa que está já a falar. Promover uma nova educação. E esta nova educação passa da ótica do Estado para a ótica do cidadão. Portanto, não é o Estado que pensa a educação, mas o cidadão que a pensa. Porquê? Foi uma das coisas que eu aprendi com o professor Joaquim Azevedo. O conceito de educação ao longo da vida leva a ultrapassar a questão do sistema educativo para alcançar a do direito à educação, do ponto de vista do cidadão. Vejam como isto inverte. É um direito da pessoa à educação ao longo da vida. O que é necessário? Que o Estado reconheça a necessidade, eu vou passar um bocadinho de pressa antes que o António me mande calar, o Estado reconheça a necessidade de ter em conta na elaboração do seu projeto, isto são as exigências do IDL, que o Estado reconheça a necessidade de ter em conta na elaboração do seu projeto para a educação todos os parceiros interessados, coisa que ele não faz, garantindo uma maior coesão social. Portanto, o Estado tem direito a ter o seu projeto, mas que garanta a coesão social. Para além disso, é necessário, numa sociedade secularizada e em profunda crise, tem direito a uma educação que os faça refletir sobre o religioso, sobre o sentido da vida. Uma comunidade pluralista tem de garantir o direito de cada um à educação ao longo da vida, como já dizia. Numa sociedade democrática é necessária uma pluralidade de projetos educativos que responda às diferenças. E isto é importante. Estes projetos serão os de Estado ou não. Também os da sociedade civil. É necessário separar o financiamento da prestação, que é um grande problema que os colégios de contrato de associação têm. Quem financia não tem que controlar o serviço que é prestado. O financiamento deve ser essencialmente público, mas a prestação pode e deve ser efetuada por todas as partes interessadas. Deve estar orientado para o aluno, o IDL defende isto. O dinheiro deve acompanhar o aluno, significa que a escola deve ter os recursos em função do número de alunos, famílias que a escolhem. Isto está tudo em debate, vocês não imaginem a discussão, porque há um país que diz, mas eu tenho uma escolinha pequenina que só tem 4 alunos, agora vai desaparecer. Não é?
Outra questão que está, e tem a ver com a sustentabilidade, a parte mais económica e agora a parte mais da educação, também está a ser discutido no Comitê Europeu, é a ideia europeia. E, perante esta realidade, que eu tentei aqui representar, mas está muito incompleta, em que nós temos a nossa Europa. O Papa já fala de um novo humanismo para a Europa, não é? Temos os nossos jovens que comunicam ou que não comunicam. Temos o terrorismo, os refugiados, o Brexit e outras saídas. Parece que a Europa se está a desfazer. Perante tudo isto, face ao presente contexto europeu, qual a missão da Escola Católica? Estamos a falar a nível europeu. Também Portugal está na Europa, não podemos esquecer, não é? Como e para que devemos educar? E há aqui duas coisas muito importantes que este documento da OIDL refere. Se é verdade que a Escola Católica não consegue resolver todos os problemas da Europa, tem um papel importante ao dar aos seus alunos algumas chaves para compreender estes problemas e, por outro lado, dar-lhes ferramentas que lhes permita viver plenamente como cidadãos europeus. Já se falou aqui disto hoje de outras maneiras, mas o que é que temos que educar? As bases, a memória, dar-lhes estrutura para eles perceberem o que está a acontecer, perceberem o mundo onde estão, perceberem-se a eles mesmos, explicar porque é que há o terrorismo, mas perceber, não é intelectualizar, é entender no coração porque que a Europa está assim. E ao mesmo tempo é a nossa obrigação dar-lhes ferramentas, estrutura, solidez, autonomia, que lhes permita viver plenamente como cidadãos europeus, construtores de uma nova Europa. E nós temos um tesouro nas mãos que lhes leva essas ferramentas, como já foi dito aqui. Então, no simpósio em Barcelona, foi muito interessante, estivemos lá a refletir sobre partia-se muito do meu texto favorito, se é que a gente deve falar assim, da Palavra de Deus, mas o meu texto favorito, que é os discípulos de Emaús, e dizia, ele pôs-se a caminho com eles. Ele pôs-se com eles a caminho, acompanhar jovens, para que, em liberdade, respondam ao chamamento de Cristo. É o que nós queremos. Que eles, nas nossas escolas, sejam, como a irmã Guida também já disse, em termos de vocação, ajudem-nos a descobrir quem sou, o que é que Deus quer de mim. E só consigo chegar aqui se me sentir profundamente amado. E perceber que, para Deus, eu sou o único. Então, tínhamos estes 5 setores, que levamos raspanete, que não trabalhamos em conjunto e devíamos. Isto fechou-se. Nas escolas, portanto, tem como prioridade a pessoa única, irrepetível, livre, a quem Deus chama desde a sua criação ao encontro pessoal com Ele. Não há evangelização na Europa e no mundo inteiro que não tenha isto como prioridade. O encontro pessoal com Jesus Cristo. Como é que o vamos fazer? A Igreja é chamada a acompanhar todas as pessoas desde o momento da concepção até à morte, mesmo depois com a sua oração. Mergulhar na realidade, também já se falou aqui nisto, onde vivem os nossos jovens, e reaprender a caminhar com eles ao jeito de Jesus com os discípulos de Emaús. Reaprender com os jovens. Discernir os sinais dos tempos. Oração, diálogo e partilha. E eu insisto, oração. Nós passamos esse tempo muito depressa. Gostei muito que o diácono Fernando tivesse começado daquela forma o nosso encontro. Temos que rezar mais em conjunto. Porque tudo depende de nós e nada depende de nós, mas do Espírito. O nosso campo sejamos mais capazes de transmitir verdadeira alegria, fonte de esperança, sentido para a vida. Isto já foi dito, redito e não podemos esquecer. Como caminhar com os jovens, sendo mediadores entre eles, facilitadores do encontro pessoal com Jesus, que os leva a procurar ao longo da vida qual a vontade de Deus para si, a única que traz a verdadeira felicidade. E o Papa Francisco diz, é preciso o trabalho dos ouvidos, pôr-se à escuta dos jovens. Esta imagem para mim foi o momento mais marcante do simpósio.
a Jona, que é esta mocinha que está aqui, não se vê, com uma camisola branca, a Jona é da Albânia e é muçulmana e converteu-se ao cristianismo. Fez um testemunho que valeu para mim o simpósio todo. Os pais, ela até tinha uma avó que até lhes falava da religião, os pais colocaram-na num colégio de uma congregação que ela não chegou a dizer o nome religiosas e ela só dizia, e 20 vezes ela disse esta palavra, as irmãs acolheram-me. As irmãs acolheram-me. 9 anos eu fui tão feliz naquele colégio, as irmãs acolheram-me. E depois contou que a vida dela entanto passou, foi para a universidade, teve problemas muito graves, um irmão toxicodependente desfez, por assim dizer, a família, e ela um dia foi visitar as irmãs, e as irmãs acolheram-me. E a partir daí surgiu o batismo e o compromisso como jovem cristã. Contra a vontade da família, mas converteu-se. Palavra que ela repetia, as irmãs acolheram-me, nunca me impuseram nada. As conclusões do simpósio foi só ensinar a arte de viver, já falamos, o educador cristão tem de olhar para Jesus, já falamos disto. Se a cultura contemporânea parece não ter nada a dizer aos jovens, nada significa que excite o coração e preencha a vida. Então, na pessoa de Jesus, todas as virtudes humanas brilham de forma eminente. Temos um tesouro que levamos nas mãos para eles. O nosso tempo é esplendidamente exigente. É o tempo que a Providência nos deu. Abramos-nos com confiança e amor. O que implica para nós a educação e para a liberdade, e para a liberdade pressupõe em todos nós, docentes, formadores, uma abnegada relativização da nossa forma de ver e de sentir, para nos dispormos à procura humilde e sincera da verdade. Das coisas que eu mais agradeço a Deus, talvez a maior, foi o dom dos meus filhos, que nunca estão de acordo comigo. Nunca. Mas é uma maravilha porque não há problema, não há questão que eu não consiga discutir com eles abertamente. E isso tem-me ajudado a ver que a minha cabeça ainda está muito formatada. Ainda preciso de aprender a dizer adeus, ainda preciso de aprender que o Espírito caminha, que o Espírito sopra e que eu estou a tentar agarrar o passado e a meter o futuro lá dentro. Não sei se me expliquei, mas vocês haviam de ver o que se passa às vezes lá em casa. Um povo no culto nunca pode ser escravizado. E então essa é a chave. O passado não é memória, o futuro não é espera, o presente não é visão, mas cegueira mortal. São estas 3 dimensões que temos que alimentar nos nossos jovens. A memória, as raízes, quem somos, a espera. Não se pode andar a correr. Temos que pensar, temos que viver a esperança. O momento da esperança é um momento muito importante, é o preparo ao futuro. E o presente não é visão, é dom. Dizia o Santo Agostinho, não há projeto possível sem esta conjunção. Depois a maturidade, vou andar agora mais depressa, diz o Papa Francisco coisas lindas, a maturidade implica a liberdade. A liberdade torna-se plena no amor. Precisamos despertar a memória, ajudar a viver o presente como um dom, desenvolver a capacidade de juízo crítico para sair da ditadura da opinião. Integrar a própria realidade corpórea, os valores sociais, a pregação do carisma. Insistir. Tudo o que foi exposto cairá em saco roto se não acompanharmos os nossos jovens no caminho de conversão pessoal à pessoa e mensagem de Jesus, com motivação última que articula os outros aspectos. Saiu esta nota recentemente. E esta nota apresenta-se para a catequese, mas apresenta-se como programa para todo o campo da evangelização em Portugal. A alegria do encontro. A evangelização das pessoas e das comunidades depende totalmente da existência ou não deste encontro com Jesus Cristo. Encontro da parte de quem é evangelizado e de quem é evangeliza. Já o Padre João Seabra falava. Se nós não estamos convertidos, não convertemos ninguém. Se uma pessoa, diz o Papa Francisco, não o descobre presente no coração, mesmo da entrega missionária, depressa perde o entusiasmo, deixa de estar seguro do que transmite, faltam-lhe forças e paixão. E uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, segura e namorada, não convence ninguém.
Estamos no tempo favorável, diz a nota pastoral, como dizia o apóstolo Paulo. É neste tempo que nós temos que perceber, discernir qual a vontade de Deus e como. Não há receitas. Eu gostaria de introduzir a minha partilha por algumas questões que me parecem associadas e pertinentes. E a primeira delas é como nos entendemos enquanto escola católica. Entendemos-nos como boa nova para a sociedade e para a educação em Portugal, no sentido evangélico, de boa nova, boa notícia. A sociedade reconhece-nos como tal, ou temos tantos desafios, tantos sinais contrários? Marcamos a diferença no mundo da educação em Portugal? O que é que nos distingue e faz dos nossos projetos educativos uma proposta diferente, credível, significativa, que é muito mais do que atrativa, com futuro, num presente que é cheio de desafios, ameaças, e estamos a viver isso em alguns colégios, principalmente aqueles que têm contrato de associação. Portanto, um presente cheio de desafios e de ameaças, mas também um futuro muito incerto. E nós que educamos o presente em função do futuro. São questões que me provocam, que nos provocam a nós como congregação e que julgo que são todos nós. Então, num contexto também adverso e futuro incerto do século XIX, o nosso fundador afirmava a educação como a obra da Igreja que produz frutos mais extensos e duradouros. Intuía na amplitude da nossa missão apostólica, a educação das novas gerações, como lugar privilegiado para colaborar com Deus na transformação do mundo. A nossa tradição educativa bebe desta inspiração. Temos consciência que estamos a formar lideranças futuras. Podemos ajudar a construir uma sociedade mais digna, mais justa, mais livre. Importa que os critérios sejam os do Evangelho. Pessoas bem formadas ajudam a transformar o mundo. É esta a nossa convicção, o nosso ponto de partida, que julgo que o partilhamos, qualquer que seja o nosso projeto. Portanto, não devendo fixar na espiritualidade própria, evoco-a por julgar que todos os projetos católicos têm alguma inspiração semelhante na sua origem. E parece-me importante, em tempos de crise, fazermos memória da nossa identidade e sentido de missão. Nesta reflexão, gostaria de partilhar alguns princípios básicos que nos norteiam enquanto Instituto na missão educativa. Em primeiro lugar, a fidelidade à matriz e inspiração carismática. Um propósito de revigorarmos a identidade carismática, investindo na formação específica, não só profissional, mas formação específica, de todos os membros, docentes ou auxiliares, das comunidades educativas. Precisamos de comunidades educativas afinadas e testemunhantes dos ideais que nos inspiram. Todos os espaços e ambientes são lugar de evangelização, sem retirar o lugar específico desta área, naturalmente. Em simultâneo, e não menos importante, a fidelidade aos apelos de Deus no nosso tempo. E de um projeto educativo que responda ao tempo atual e prepare para o futuro, mesmo sendo ele incerto. Sabemos bem a vertiginosa mudança que todos vamos vivendo. Sabemos bem quantas mudanças e reformas educativas temos tido. Mas sempre duvidamos se estaremos a preparar devidamente as novas gerações para o futuro que os espera. Isto angustia-nos. Um mundo global, plural, cheio de contrastes, desafios de multiculturalidade e multirreligiosidade, mobilidade, insegurança, dramas de injustiça e pobreza, questões de sustentabilidade de recursos naturais, novas formas de comunicação, redes sociais. As nossas crianças e adolescentes, as suas famílias, são reflexo de muitas destas coisas, e nós mesmos. Então a pergunta que nos move é como é que nós atendemos e intencionalmente damos resposta a esta realidade na nossa proposta educativa? De que modo a realidade atual influencia as nossas opções de fundo?
E que boa nova, no sentido evangelho, nós somos ou podemos ser neste tempo. Gostaria de destacar algumas que acreditamos. Temos muito e muito bom a oferecer. E vou salientar algumas pérolas do nosso tesouro que julgo que são partilhadas por todos. Em primeiro lugar, a importância que damos à pessoa humana e à sua dignidade. A importância do aluno e a sua formação integral. Na nossa tradição, julgo que todos usamos uma forte expressão, educação integral. Nenhuma escola é simplesmente lugar de ensino, de instrução. As escolas católicas, muito menos. A nossa visão de fé em Jesus Cristo impele-nos a cuidar das crianças e adolescentes que nos são confiadas enquanto pessoas, buscando o seu fim supremo. Não são apenas alunos. No mundo atual, onde predomina a fluidez relacional, o fascínio pelo virtual, a pobreza de comunicação, nós proclamamos o valor da pessoa humana. Apostamos em proporcionar um espaço educativo em que cada um se saiba conhecido pelo nome, se saiba amado. E entendemos investir, saiba amado e feliz, acompanhado na sua singularidade, não se educa em massas. E estimulado ao seu desenvolvimento pleno de si mesmo, em todas as dimensões. Julgo que isto é uma resposta importante que nos diferencia enquanto escolas católicas e podemos fazê-lo de modo ainda intencional. Apostar no desenvolvimento da inteligência emocional, projetos consistentes e progressivos de autoconhecimento e acompanhamento personalizado. Segundo aspecto forte, uma formação académica e científica competente com toque do Evangelho. Nos projetos educativos do nosso Instituto, a formação académica e científica é a responsabilidade de formar cidadãos competentes é entendida como um dever cristão. Claro que nos deparamos com os condicionalismos, políticas do Ministério da Educação, desajuste de programas, falta de autonomia. Temos também nós muitas crianças com necessidades educativas especiais nas nossas escolas, mas a verdade é que qualquer que seja o condicionamento, assumimos o compromisso com uma cultura de rigor, de exigência, de qualidade, de investigação, de esforço e superação, que favoreça o desenvolvimento intelectual e podemos fazê-lo de um modo distinto, com o toque do Evangelho. O reconhecimento dos talentos e capacidades como um dom e a responsabilidade de se desenvolver o melhor possível para melhor servir os outros, para melhor contribuir para a evolução da sociedade. E não com um intuito egoísta e competitivo. Cabe-nos essa responsabilidade. Os projetos da Escola Católica diferenciam-se e podem diferenciar-se ainda mais deste modo. Cidadãos de uma humanidade global plural, é o terceiro aspecto que eu salientaria. Julgo que em todos os nossos projetos temos esta preocupação de formar cidadãos responsáveis pelo mundo, participantes, proativos. Somos fortes em formar para uma socialização fraterna, com tudo o que isso implica. Isso diferencia-nos. Os desafios são hoje não só de educar para uma cidadania local, mas também uma cidadania europeia e cidadania mundial. O desafio de ajudar a alargar a visão do mundo, com horizontes de universalidade. Ajudar a pensar, não apenas a saber, mas a pensar sobre o que se sabe. A analisar a realidade a partir de princípios humanistas cristãos, com respeito e aceitação das diferenças, com uma atitude inclusiva, preparar-se para o diálogo intercultural e interreligioso, entre outros. Nos colégios do nosso Instituto, trabalhamos intencionalmente esta área de diferentes modos. Projetos diferenciados consoante as escolas, os 3 colégios e consoante as faixas etárias que temos. Chegamos a criar uma disciplina própria, por exemplo, no Rosário, que chamamos Ateliê ou Seminário de Desenvolvimento Humano, e no qual investimos na formação humana e cristã, nas áreas de relacionamento interpessoal, espírito crítico,
direitos humanos, objetivos de desenvolvimento sustentável, técnicas de argumentação e debate, cidadania europeia, introdução à ciência política, modelos de liderança e suas consequências, Nações Unidas, entre outros. E passo ao quarto aspecto, formar bons cristãos. Intencionalmente deixo para o fim a evangelização, a educação da fé, consciente de que é para todos nós uma prioridade. Nos nossos colégios temos consciência de que a realidade familiar, também no que diz respeito à confissão religiosa, tem vindo a mudar significativamente. Nós temos a experiência de receber alunos de diferentes expressões religiosas e diferentes culturas. Muitos são os que recebem nos nossos colégios o primeiro anúncio da fé. Apresentamos com clareza a nossa identidade católica e carismática e o que isso implica em termos de educação cotidiana e no compromisso das famílias. Sabemos que isso é escolha clara para um número significativo de famílias, mas para muitos outros as motivações são diferentes. E nós estamos para todos, mas com clareza da nossa proposta. Estamos para crentes e menos crentes, e estamos para outras confissões religiosas que acolhemos na nossa comunidade. Investimos tanto quanto possível na vivência das propostas da fé, no esclarecimento, na interiorização, na adesão e amor a Jesus Cristo, na formação de critérios, na educação de compromisso cristão. E à disciplina de educação moral e religiosa, nós juntamos interioridade, oração, dias de retiro, celebrações de pequenos grupos, etc. Programas pastorais diversificados consoante as idades. E, por fim, uma fé existencial e comprometida. Julgo que todos os projetos católicos, em todos os nossos projetos católicos, se faz uma aposta em projetos de solidariedade, voluntariado, etc. Nós também fazemos. Intencionalmente, a educação para a justiça e solidariedade, o compromisso com a comunidade, desenvolvemos projetos de serviço voluntário em cada um dos colégios, ajustados às diferentes faixas etárias, em parcerias com instituições de solidariedade da realidade envolvente. Queremos, sobretudo, que seja voluntariado cristão, a expressão de fé vivida, compromisso que decorre da fé. Particularmente, os alunos mais velhos são desafiados a assumir compromissos de serviço regular, semanal, quinzenal, consoante as circunstâncias, em alguns projetos apresentados. Por exemplo, instituições com pessoas portadoras de deficiência, saídas de rua para apoio aos sem-abrigo, e apoio escolar a crianças de bairros periféricos, etc. Entendemos isso como essencial e eles entendem como valorização da sua pessoa e valorização curricular também, sobretudo no secundário. E nós reconhecemos isso. Estes projetos, também eu vou dizer de voluntariado cristão, mas que entendemos como uma fé que se compromete, a expressão existencial e comprometida da fé, culmina com a possibilidade de um projeto internacional que o Instituto assume em Timor, a Missão Timor, que junta alunos e colaboradores das diferentes instituições nossas. Estão aqui alguns dos presentes que já foram e que voltarão. Fico por aqui. São opções que nós temos vindo a assumir nos nossos colégios e que julgo que algo similar acontece em todos aqui presentes. Temos consciência dos desafios. Nesta reflexão, eu optei por salientar o que nos diferencia e sei que há muito mais que podemos acrescentar. Com isto quero dizer o quê? Que gostaria de reforçar a nossa consciência de nos entendermos e de nos assumirmos sempre mais como uma boa nova, uma boa notícia, o Evangelho no mundo de hoje e na sociedade portuguesa. Anima-nos o sentido de missão, o desejo e o compromisso de estimular e favorecer a maturação progressiva e harmoniosa da identidade dos nossos alunos, numa abertura ao mundo global e sentido de cidadania responsável. Fazemo-lo num quadro claro de valores humanos, éticos, cristãos, para que os nossos jovens possam ir definindo os seus projetos de vida a partir destes mesmos valores. E nós acompanhamos nisso.
Acredito na importância da fidelidade à matriz identitária, na importância do equilíbrio entre tradição e inovação, a fim de sermos fiéis ao nosso tempo e prepararmos para o futuro. Julgo que isto nos permitirá assumir opções que nos diferenciam e que ajudem a ser um projeto educativo diferenciado, significativo e boa nova para o mundo em que nos situamos. Obrigada. Vou tentar ser o mais pragmático possível e chamar aqui à coação algumas coisas que me parecem fundamentais e reais. E dando aqui assim algumas respostas à irmã Maria Teresa, quando questionou como é que nós funcionamos como escola católica e quais são os desafios, eu digo, se calhar o que nos está a fazer falta é tomar atitudes. E concretizo com coisas muito pragmáticas. O trabalho em rede, a solidariedade entre todos, a partilha, a criação de referentes e a constante atualização. Parece-me que estão aí alguns desafios que podem orientar o trabalho da APEC e de outras associações que estão preocupadas com o desafio da escola. Agora, há aqui algumas questões reais que eu não posso deixar de ventilar e que me preocupam enquanto diretor de uma escola diocesana que tem 2.000 alunos e que está situada numa das zonas mais pobres do país, que é a zona Tâmega. E há aqui 3 questões, eu tentei organizar aqui as minhas ideias para partilhar com vocês em 3 aspectos importantes. Primeiro são as questões demográficas e sociais que me preocupam, sobeja maneira, nomeadamente a baixa natalidade, a mobilidade das pessoas, as baixas expectativas dos alunos e das famílias destes territórios e a velocidade do acontecer. Isto, assim, é o primeiro aspecto que me faz questionar todos os dias o que é que nós andamos a fazer. E para estas questões não temos muitas respostas a dar. Depois há as questões ideológicas. A liberdade de escolha, prezo bastante saber que organismos europeus estão muito preocupados com isto. A desinformação é outra questão que me preocupa bastante. As pressões políticas, e não vamos alongar isto, a dicotomia Igreja-Estado, o Sr. Padre João Seabra falou nisto de manhã, inclusive na concretização dos programas. O enfraquecimento dos mecanismos de apoio, e nós assistimos às guerras de contrato e ao que há de vir. E um outro aspecto que ainda não foi ventilado, mas que me preocupa também, que é a descentralização de competências para os municípios, em termos de educação. O terceiro aspecto tem que ver com a sustentabilidade dos nossos projetos. Quase todos os projetos são dependentes de uma carga de subsidiariedade significativa e depois preocupa-me também a vanguarda dos projetos educativos das nossas escolas. Como é que se mantêm atrativos os nossos projetos? A questão da subsidiariedade eu coloco assim. Quantas serão as escolas que se manterão se acentuar o enfraquecimento sistemático dos mecanismos de apoio às famílias e às escolas? Isto é uma pergunta séria que nós temos que fazer. Depois, se perderem esses mecanismos, como se financiam? E se não tivermos esta estrutura, esta musculatura demasiadamente decidida e sustentável, os projetos são muito bonitos, mas não se aguentam. Depois a questão da vanguarda dos projetos educativos, eu vou acelerar para tentar tocar aqui em todos os pontos. Queria recuperar aqui palavras do Papa Francisco na abertura da Alegria do Evangelho, que diz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o bem tende sempre a comunicar-se. Toda a experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. E os nossos projetos, independentemente do carisma, independentemente da sua espiritualidade, nós funcionamos por atração e significado. Dizia aqui a irmã Teresa e eu corroboro isso. Mas os nossos projetos são pessoas, não é? E a pessoa é o centro da educação, a pessoa é um processo de descoberta e construção do eu no outro e do outro em mim. E então tocamos aqui na questão da formação integral. Mas a pergunta que se coloca é a seguinte: essa formação integral permite chegar à pessoa que procuramos? Uma pessoa para uma sociedade justa, solidária, sustentável, humana, inclusiva, tudo bem. Os modelos são sempre aparatos conceituais e, em certo sentido, também são abstrações. Mas os modelos que equacionamos têm que facilitar chegar à pessoa que procuramos.
E muitas das vezes nas nossas escolas, a preocupação com a formação integral reduz-se muitas vezes ao sucesso académico, aos resultados quantitativos. O problema é que nós devemos aspirar mais e devemos querer convidar os nossos alunos a viver experiências educativas que os ajudem a entender através da ação os valores de uma sociedade mais justa. Eu sugeria que nós temos que alinhar aqui o ecossistema. E o ecossistema eu traduzo assim: o projeto educativo, que se traduz numa equação somatória entre o currículo mais o modelo pedagógico mais o pastoral. A questão dos projetos educativos devem distinguir claramente duas noções, na minha opinião: a educação e pedagogia. A nossa tarefa não é pôr em prática estratégias de ensino, mas a de acompanhar os alunos no seu crescimento integral como pessoa. Por isso, é necessário introduzir aí a vida interior e a espiritualidade. Conduzir a própria vida, à semelhança daquilo que fazem os jesuítas, o projeto vital. Na velocidade e nas mudanças do século XXI, necessitamos mais do que nunca desenvolver os elementos que configuram a nossa identidade pessoal. Foi logo a primeira frase do Sr. Padre João Seabra. E para isso nós precisamos de recentrar a formação integral, e isso significa construir Jesus. Apresentar Jesus a todos aqueles que partilham as nossas escolas. Acompanhar, transformar, provocar experiências com os outros e para os outros. Isso é evangelizar. E é aqui que tem que entrar o currículo, mais o modelo pedagógico e mais o modelo pastoral. E agora é o desafio. Nós, em termos de currículo, as poucas ferramentas que temos, que nos dão alguma autonomia, eu pergunto-me, nós ficamos pela zona de conforto e não quisemos fazer a diferença. Tivemos 25% da nossa flexibilidade curricular, o que é que fizemos? Qual foi a marca que nós imprimimos no currículo que nos permitiu dizer que éramos uma escola católica? Onde é que está a nossa ousadia curricular? Quem são as escolas que, aproveitando as estruturas normativas, apresentam planos próprios? São poucas as escolas. Iniciou-se há anos, nesta mesma associação, um debate sobre a construção de manuais. Eu tiro o chapéu ao Colégio São Tomás de ter avançado para uma realidade dessas, é importante. Mas não é só os manuais que são as ferramentas pedagógicas didáticas e, portanto, há mais e nós precisamos de as trabalhar. E volto à questão, o trabalhar em rede é facilitador e nós podemos aprender com todos, porque há experiências fantásticas. A questão do modelo pedagógico. A nossa tradição tem tendência a priorizar o conhecimento cognitivo, não é? As metodologias têm hoje de ser variadas e, portanto, nós questionamos e todos sabemos qual é o perfil dos alunos, o perfil dos jovens e que muda. E, portanto, o trabalho das competências e dos valores obriga-nos a introduzir metodologias mais ativas e que necessariamente deverão ser coerentes com elas mesmas. Há necessidade de distinguir as metodologias que potenciam a aprendizagem por recepção ou a aprendizagem pela descoberta e encontrar um equilíbrio entre elas e programar de maneira proporcional a utilização de cada uma delas na aula em função dos conteúdos e dos objetivos da aprendizagem. Eu destaco aqui a tendência, que não é nova, mas que se está a recuperar, que são os projetos, os trabalhos de projetos, que são uma ferramenta para materializar ideias pedagógicas potentes, pois desenvolvem inteligências e destrezas pouco potenciadas até agora. E então aí temos que apelar aos projetos integrais baseados em problemas reais, de forma a garantir a transversalidade e conexão de conhecimentos e áreas curriculares para dar sentido e significado aos alunos. Eu pergunto, o que é que nós estamos a aprender com as inteligências múltiplas, com a neurociência, com a neuroeducação, com a psicologia da aprendizagem? Vou recuperar uma ideia da irmã Margarida. A perspectiva holística pede-nos que nos abramos a outras dimensões da pessoa, a criatividade. Até agora as nossas crianças eram só estimuladas no hemisfério esquerdo. E falar de criatividade é falar do hemisfério direito do cérebro, da imaginação, a intuição, as emoções, a expressão. E queremos uma educação integral que contribua para viver vidas plenas, também incorporando a nossa dimensão corporal e emocional. Redescobramo-nos e utilizemos o nosso potencial completo para em tudo, amar e servir. Por que razão é que há tantos alunos a procurarem o ensino artístico? Mas a criatividade não deve vincular-se só às artes.
Desenvolver a criatividade está relacionado com procurar visões alternativas, utilizar o pensamento lateral, fazer crescer a imaginação e numa atitude dos educadores que buscam o seu desenvolvimento em todas as ações e reflexões. E aqui entra também a pastoral. E nos tempos líquidos que correm do presente, necessitamos de ativar a nossa capacidade de dar respostas novas, gerar novas ideias e criar cenários que nos possibilitem adaptarmos aos desafios cada vez mais complexos e globais. E nós devemos ter uma escola em saída, da mesma forma como a Igreja foi convidada a fazê-lo. E a escola em saída faz-se com o envolvimento com a comunidade. Eu elogio aqui os projetos de voluntariado que o Colégio do Rosário faz, que eu conheço bem, e que não conheço tão bem, mas com certeza que sim. Há outros, não podia estar aqui a repetir, a publicar e a dar nota de vários projetos de saída imensos. Acho que a ideia da pastoral deve convidar também, indo ao encontro das inteligências múltiplas, a descobrir as inteligências de Jesus. Jesus Cristo pode romper todos os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo e surpreende-nos sempre com a sua constante criatividade divina. Eu acho que as escolas católicas têm que estar em constante evolução. Os modelos são princípios expressamente simples e abertos, dinâmicos. Interessa ao gerúndio, que é ir transformando. A educação da coleção, o trabalho, o work in progress, o aprender fazendo. E agora para terminar e ser otimista, porque a realidade é líquida, eu acho que a metáfora e a resposta é: nós temos que ser barcos e necessitamos de modelos para avançar no mar. E é preciso definir bem os papéis da tripulação, remar na mesma direção e chegarmos ao próximo porto. Eu acho que a velocidade de cruzeiro vem depois, com o balanço dos pilotos e a integração progressiva da tripulação. Termino.